Bem-vindo a todos, Vibração. Se você está chegando até nós, de alguma maneira sabe que foi direcionado para cá. Muitas vezes, temos questionamento em nossas vidas dos quais não encontramos as respostas. Aqui, nos Semeadores de Luz, por intermédio da figura do nosso querido amigo das estrelas, o Star, que é o porta-voz galáctico dos seres de nona dimensão, falaremos de diversos assuntos que permeiam nossas vidas, para que juntos possamos encontrar nossas respostas. Convido-os então a acompanhar esse nosso programa semanal e desde já sejam todos muito bem-vindos. Fiquem na luz. Com a palavra está o porta-voz dos seres. A todos aqueles que nos escutam neste momento, bem-vindos. Eu sou o Star. E no dia de hoje vamos falar sobre um tema que está ligado a todas as áreas de nossas vidas, desde as áreas mais simples até as áreas mais complexas de nossos dias. Esse tema chama-se evolução. Evolução, algo que está ligado a todas as áreas da vida humana. Evolução que foi o que tornou possível com que os seres humanos crescessem de meros organismos simples até mesmo se tornarem a raça dominante deste planeta. Palavra largamente conhecida, mas em muitos momentos é comum que os seres humanos, em determinadas fases de sua vida, se pergunte o que é evolução. Como posso encontrá-la e como posso chegar a quadros evolutivos mais elevados? Estaria eu evoluindo? Ou mesmo, o que quer dizer isto? Evolução é algo que se faz presente desde as épocas antigas, nos primórdios da existência da raça dos homens. Ainda presente nos dias de hoje, tão necessária para nos encontrarmos como parte integrante desta sociedade. Evolução, palavra que significa que todo progresso necessita de uma ação. Assim como vocês aprendem nas escolas que toda ação irá causar uma reação igual e contrária, assim é os processos evolutivos e a evolução a nível universal. A evolução requer uma ação que vai causar um processo evolutivo igual e contrário à ação desferida em relação a este processo evolutivo. Sendo assim, quanto maior o seu raio de ação, maior o campo evolutivo e vibracional que você irá gerar, ampliando cada vez mais os quadros evolutivos em sua vida. Sem ação, não é possível então termos evolução.
sei o que vocês devem estar pensando. Vocês devem estar pensando assim, mas estar... Se sem ação não é possível ter evolução, e a evolução planetária? A evolução planetária acontece através da ação do tempo. O que significa, portanto, e para tal, que mesmo aquilo que acreditamos não possível sofrer ação, demonstra que sem a ação não consegue a progressão. Falando do ponto de vista energético e espiritual, porém, a evolução requer alguma ação nesses propósitos. E é comumente onde a maioria das pessoas humanas encontram os seus empecilhos e acabam por vezes travando em seus processos evolutivos, não conseguindo atingir novos níveis. A raça dos homens, porém, muitas vezes querem as coisas de uma forma muito rápida. E muitas vezes também, quando esses resultados não vêm tão rápidos quanto esses gostariam que fosse, tendem a se desestimular, diminuindo a atenção que antes eles desferiam em relação àquela coisa e, portanto, obtendo respostas menores ainda. É muito comum encontrarmos pessoas em diversos âmbitos de suas vidas, e não só na parte da espiritualidade, como comumente a maioria poderia pensar, colocando a culpa do não acontecimento de determinadas coisas naquela coisa em específico ao qual ela esteja fazendo, e não em verdade em sua falta de ação ou em sua inadaptabilidade em relação à ação desferida àquilo que ele está dando atenção. Ora, se você espera ter um resultado, deve então desferir atenção igual proporcionalmente a esse resultado, seja naquilo que for que você se predispor a fazer. Isso é lógico. O que a maioria das pessoas não entendem é que quando falamos de espiritualidade, quando falamos de caminhos evolutivos, elas acreditam que isso tende a ser diferente, mas por que deveria ser diferente na parte espiritual de todo o resto da sua vida material e humana? Saibam que no universo tudo funciona de uma forma organizacional. E sendo assim, as coisas do plano material e do plano físico humano da sua vida normal que você leva em seu dia a dia não são tão diferentes dos planos espirituais e vibratórios onde nós, seres de outras vibrações elevadas, habitamos. Saibam também, para tal, que os planos espirituais e imateriais são um reflexo daquilo que acontece em suas vidas humanas, assim como o contrário também bem é verdade. É muito comum, quando vocês começam a estudar sobre espiritualidade, as pessoas ouvirem a seguinte célebre frase que diz que o espírito precede a matéria. E então é muito comum também observarem nesse momento que as realidades espirituais que cuidam de suas doutrinas são deveras mais importantes do que o resto do andamento de sua vida humana. O que bem não é verdade. Se todos os reflexos que nós temos, nossa vida humana terrena normal, são passíveis de influências normais que acontecem em nosso dia a dia,
das coisas que novamente nós vibramos em nossa realidade espiritual quando cuidamos de nossos processos evolutivos. Sendo assim, como podemos dizer então que o espírito realmente precede a matéria, quando em verdade a frase mais adequada a ser dita seria que o que acontece no espírito irá reverberar na matéria. Isso sim deveria ser observado com um pouco mais de atenção. Todos sabemos que o ser humano possui em sua criação o livre-arbítrio, o que dá a vocês a liberdade de escolherem o caminho que irão percorrer ao longo de suas existências mundanas, sejam para o bem ou para o mal. Sendo assim, sabemos que o livre-arbítrio humano determina nossos caminhos que vão ser percorridos ao longo da vida. Independente da opção que a pessoa tenha a trilhar em seu caminho, seja positivo ou negativo, essa mesma opção de livre-arbítrio não se aplica, porém, no que diz respeito à evolução. A evolução não é uma opção diferente das escolhas de caminhos do livre-arbítrio que Deus coloca em nossos caminhos, pois todas as almas devem evoluir. E ao contrário do que muitos pensam, mesmo nos caminhos evolutivos de baixa vibração, ou seja, quando as pessoas escolhem um caminho que não é tão positivo, ela está no seu processo evolutivo e, portanto, evoluindo. A evolução não é um quadro único, pois se assim o fosse, nós não teríamos raças diferenciadas de seres no universo, níveis vibratórios diferentes, não teríamos dimensões, não haveria necessidade, pois todos os seres teriam o mesmo padrão evolutivo. A evolução é um caminho que deve ser percorrido, onde neste caminho pessoas vão percorrer cada uma em sua velocidade, de acordo com a capacidade intelectual e motora do ponto de vista energético que ela tem para poder alcançar o seu processo de elevação. Esse ponto de vista motor ao qual esse velho amigo lhes informa seria a sua fé. Sendo assim, logo percebemos então que a evolução é algo extremamente necessário nos nossos dias de hoje. E encontrar o nosso processo evolutivo é algo único e individual, e que apenas cada um de nós tem a capacidade de discernir e de encontrar. Embora seja de única responsabilidade individual nossa, também é extremamente necessária. E por vezes, a vida irá conspirar para nos empurrar a processos evolutivos, fazendo com que tenhamos crescimentos em alguns momentos de nossa vida muito maiores do que em outros. Isso se dá pelo fato de que o ser humano ainda vive com sua capacidade mental, intelectual e espiritual como se fossem áreas diversas de sua vida, quando deveriam integralizar todas elas. Se você pensa, sente e racionaliza de forma igualitária, logo você não cria divergências e logo você tem mais certezas. E na posse de maiores certezas, você não tem dúvidas de quais caminhos deve seguir. A evolução é apenas um dos muitos processos existentes
descritos, direcionados para a raça dos homens, mas não apenas para eles, mas para todas as raças de seres existentes no universo. Ela é infinita, porém constante. Sendo assim, evoluir é o único verdadeiro caminho necessário para encontrar em nós Deus. A todos os amigos que aqui estiveram nos ouvindo, fiquem na luz. E como sempre, esse velho amigo espera que essas palavras sirvam para trazer não só um pouco mais de compreensão, mas também um maior direcionamento para as suas vidas. Da nona dimensão onde eu me encontro nesse momento, que a minha luz ilumine seus corações e pensamentos, direcionando-os sempre para o caminho da verdade e do amor. E assim é.